Olá, internautas do portal Webterra, estou aqui de volta para mais um episódio do Webterra Podcast. Desta vez vou conversar com a galera do Betis Futebol Americano, primeiro time norte-mineiro aí de flag futebol. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, João Zuba e Paulo Henrique. Obrigado. Gratidão. Vamos começar, assim, de forma até redundante, falando do começo desse projeto do Betis Futebol Americano, como surgiu aqui na cidade de Montes Claros. Então, em 2018, mais ou menos, eu e um outro amigo, o Thiago, que nem mora mais aqui, mas que já fez parte do time de rugby, eu tinha uma bola, né, lá em casa, e ele falou assim, vamos bater uma bola depois dos treinos de rugby. E a gente ia lá pro campo, o campo fica ali na Correia Machado, no campo de terra. Aí, não, vamos lá pro campo e tal, treinar. Aí, bateu a bola e tal, aí a gente começou aí tudo em outubro de 2018. Aí nisso, era só eu e ele, aí nós passamos Aí ele falou assim, não, vamos pro BNB no sábado, que lá é melhor, o gramado e tal, e a gente vai chamar algumas pessoas. Aí chamou algumas pessoas que eram do rugby pra começar a treinar e tal. Eu chamei alguns amigos meus também, e a gente começou a fazer umas jogadas e tal, mas assim... De forma voluntária. Sim, zero, e pouquíssimo conhecimento. O Thiago até tinha um pouco mais, mas o resto, pouquíssimo. E aí, a partir daí, o Thiago, ele abandonou, etc., por razões pessoais. E eu continuei com outros dois, que era o Léo, que é um amigo meu há muito tempo, e o Arthur, que está no time até hoje. Continuamos, passou o ano de 2019, aí nós saímos do BNB e começamos a treinar no campo Terra Preta, ali no Canelas, mas ainda não tinha time. Eram apenas treinamentos, final de semana e tal. Eu ainda treinava, né? Hoje eu não treino mais. E aí, a gente, em 2019, mais ou menos em março, a gente falou, não, vamos montar um time. A gente começou a dar uma olhada no cenário, viu que tinha alguma coisa. Mas o objetivo inicial era o full pad, não era o flag, né? Falou, vamos montar um time e tal, vamos. Aí a gente montou, fez o Instagram e tudo mais. Teve a questão da criação do nome, etc. E aí, na época era eu, o Léo e o Arthur, que eram os que tomavam conta, né? Aí o Paulo, tava morando aqui, né, Paulo? Voltei a morar. Voltou a morar em Montes Claros, estava procurando um time, porque ele já tinha uma experiência de fato, né, lá em Belo Horizonte. E aí procurou a gente, mas nisso o time foi fundado nessa época, assim, inicialmente foi fundado por mim, por Léo e por Arthur. E aí Paulo entrou depois e colaborou com essa fundação também. Como é que funcionou esse primeiro contato e essa gestão desse projeto do clube? Como que foi para vocês esses primeiros passos? Então, inicialmente, como eu falei, a gente tinha a previsão de jogar o full pad, o futebol americano tradicional, com equipamentos e tal. E a gente treinava nesse sentido, mas sem conhecimento algum. Ainda que a gente já estava envolto em um time, a gente treinava sem conhecimento, tinha zero expertise, não tinha ninguém que tinha disputado a modalidade ainda, jogado, nada. E aí, a partir da entrada do Paulo, que a gente alterou essas questões, né, enfim. Mas, a princípio, a gente tinha essa intenção do full pad, só que não tinha CNPJ, não era associação. Era uma questão assim, bem preliminar ainda. Paulo, explica pra gente, são mais de 35 milhões de pessoas fãs aí desse flag futebol, mas o que seria de fato o flag futebol, que é um pouco diferente, né, do futebol americano que o pessoal conhece. Sim. Então, o flag, ele é uma modalidade derivada, né? Então, ele tem as suas bases ali, desde campo, pontuação, né, as jardas, né, o touchdown, principalmente as funções de quarterback, né, recebedores, wide receivers, corners, safeties. As funções elas são mesmas, elas se mantêm. A diferença é que o flag ele é um jogo muito mais fluido, muito mais simples e até barato. O full pad, por conta do equipamento, né, ele se torna um jogo que aqui pra gente se torna com algumas restrições, né? O equipamento ele não é acessível a todo mundo, né? A gente está falando aí do capacete, que é normalmente chamado de helmet, e a armadura, que é chamada de shoulder, né? Então, são também a quantidade de pessoas, né? O full pad aí, você tem os times de ataque, defesa e o special team, que necessita no mínimo aí de 30, 33 atletas. Já o flag, a modalidade que a gente joga, é o 5x5. Então, você tem o time de ataque, 5 jogadores, o time de defesa, 5 jogadores, e aí você normalmente tem mais 5 ali de reserva. Então, você já cai pela metade, né? O equipamento também
é só chuteiro, uniforme e um cinto de flags, né, com 2 flags laterais que substituem o contato pela retirada de flag. Então aí se torna um esporte muito mais acessível, né? Então o flag ele é em um campo de... O 5x5 é um campo de 70 jardas, que dá aproximadamente aí 69 metros, né? Dividido em 2 end zones, onde acontecem as pontuações de 10 jardas de cada lado, e um campo total de 50 jardas, 25 de campo de ataque e 25 do campo de defesa. Né? O time ele sai ali, então, o ataque são 5 jogadores, né? Todos são recebedores ali, então você tem o center, o quarterback e 3 wide receivers. E na defesa você tem ali 2 corners, um mid, um safety e um blitz, quem ataca o quarterback, porém não tem o contato, né, a retirada de flag. E aí você tem 4 tentativas para alcançar o meio, para poder assim renovar mais 4 tentativas e marcar o touchdown. Caso não consiga, o outro time que estava defendendo passa a atacar e quem estava atacando passa a defender. Mais ou menos essa é a dinâmica assim. Então é um jogo muito rápido, né? Ele é muito mais veloz e aí Fluido, são fluidos, então são 20 minutos corridos, né? Aí quando você chega no 2-minute wars, você tem um tempo mais parado, mais ou menos igual para aqueles que acompanham a NFL, o futebol americano, mantém essa mesma estrutura. Eu queria saber, primeiro de vocês, por que futebol americano numa cidade tão distante como Montes Claros, uma cidade que, como a gente estava conversando antes de entrar no ar, é até questão de ter competições e jogar contra outras equipes aqui na própria cidade. Por que futebol americano? Então, é uma questão mais minha mesmo, né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe que existe, na verdade, né? Ninguém passa ileso quanto à existência do futebol americano. Porém, eu comecei a acompanhar assim, de forma efetiva, né, o futebol americano em si em 2014 para 2015. E eu achei um esporte sensacional. Eu já conhecia mais ou menos, mas nunca tinha aprofundado. E aí, especificamente, o Super Bowl 49 foi o primeiro que eu assisti. Abriu meus olhos. Assim. Foi um jogo sensacional. Na época, o jogo foi entre The New England Patriots, que inclusive é o time que eu torço, e o Seattle Seahawks. E foi um jogo fora da curva, assim, sabe? Muito, muito impactante. Chamou muito minha atenção. E eu sou muito empolgado, assim. A partir daí eu comecei a acompanhar demais e tal. E aí, na verdade, tem outra questão também. Montes Claros já teve um time. Em 2011. Teve um time que nunca disputou nada. Eu até conheço algumas pessoas. Teve o time, mas assim, foi um projeto embrionário que morreu sem praticamente ver a luz do dia. E eu achava interessante que tinham feito um time antes e não rendeu. O esporte eu acho sensacional. Eu falei, não, vamos tentar primeiro para ver como é que a gente pode se colocar no cenário. Mas sem saber muito bem também como é que funcionava o cenário. Eu não sabia como é que era em Minas, eu não sabia como é que era o Brasil. Só sabia que tinha gente que jogava. Sabia que tinha o Corinthians, o time Rollers, que é um time bem tradicional, acho que ele tem quase 20 anos, em São Paulo. E tipo, o Vasco, hoje é Vasco Almirantes, né? Era o Vasco Patriotas na época. Inclusive a gente até já enfrentou 2 vezes, né? Perdeu as 2, mas aí isso é um outro detalhe. E aí eu acompanhava esses times assim, achava incrível. O Cruzeiro entrou em 2017, salvo engano. E aí eu me encantei pelo esporte, me apaixonei pelo esporte. Vi que a gente podia fazer alguma coisa diferente. E apesar de Montes Claros ter algumas resistências com esportes, e a gente sabe como é que é um pouco difícil aqui, mas acabou que despertou tanto minha atenção que eu achei que poderia ser possível. Hoje, como que funciona essa questão do patrocínio? Como que o pessoal pode apoiar o Betis para que ele vá a competições a nível, por que não, internacional? Sim. Hoje nós temos 3 parceiros, né? Não são patrocinadores, são parceiros, né? A FUNORTE, que cede os campos para a gente treinar e tudo mais, né? O Minas FC, que na verdade é um society, que a gente também usa como base, né? Porque campo, sabe como é que às vezes dá para treinar, por mais que a FUNORTE cedo, às vezes tem alguma questão da instituição, então às vezes tem alguma coisa já pré-agendada. Então a gente tem esse society para suprir essa... E foi o primeiro patrocinador. Foi o primeiro parceiro parceiro mais relevante que a gente teve, foi o society que a gente mantém. Né? O Guilherme, inclusive se ele estiver vendo, um abraço pro Guilherme, excelente pessoa. E a Kickball, que é a fornecedora de material esportivo. Né?
que a gente tem também, foi a primeira fornecedora de material que a gente teve. A gente tinha feito todas as camisas em lugares aqui de Montes Claros primeiro, mas quando a gente se colocou para o cenário, a gente fechou com a Kik, que já tem um tempo legal. Acho que tem 2 anos já, 2 anos e pouco. Mas para apoiar o time, né, no caso seria em questão de valores, por exemplo? Sim. Não, então a gente está aberto a patrocínio, tal qual qualquer equipe de futebol, de qualquer outra modalidade, né? Exposição em camisa, rede social, essas coisas todas. E a gente segue com as nossas redes sociais, DM aberta, WhatsApp, para quem quiser conversar com a gente, para uma questão de apoio, das mais variadas formas, não necessariamente financeiro. A gente fecha, a gente tem uma conversa e consegue fechar. Legal. São 4 anos de projeto ali, altos e baixos, veio pandemia que dá aquela arrefecida, não só no futebol americano, no projeto de vocês, mas em várias modalidades. Como que fez para, digamos assim, ressurgir e aí em poucos anos disputar competições e conquistar até mesmo um título tão importante quanto o Campeonato Mineiro? Então, na verdade, a pandemia, né, não é nem assim, interessante, mas a pandemia pra gente não foi nem ruim. Por quê? Quando a gente começou como time em 2019, nem sonhava em ter pandemia ainda, né? Aí 2019 foi um ano interessante, que a gente realizou vários treinamentos, o Paulo entrou. A primeira seletiva foi em novembro. A primeira seletiva foi em novembro de 2019, que a gente conseguiu regimentar um número legal de adeptos. Aí veio 2020. 2020, antes da pandemia, a gente procurou o Guilherme do Society, fechamos com ele, só que aí veio pandemia. A gente ia realizar até uma seletiva que estava para abril, só que em abril fechou tudo, que ele fechou tudo. 4 de abril, fechou em Lockdown, março. né? A gente chegou. E aí, inicialmente foi um pouco difícil, assim, a gente assustou, falou que agora, o que faz? Vai parar, não vai parar? A gente sempre seguiu as orientações da prefeitura, né? Que sempre tinha aquele impasse, segue a orientação de quem? Não, a gente seguiu a da prefeitura, que inclusive era mais flexível. E a gente manteve treinos, certo? A gente parou, acho que 2 meses. Um lockdown total de abril. A gente parou 2 meses, abril até junho. Voltamos em junho e mantivemos o treino com aquelas restrições todas e tudo mais. Só que a gente manteve, e nisso a gente aproveitou esse período que não tinha ninguém jogando, né, 2020 e 2021, até o mês de agosto mais ou menos, de 2021, para fortalecer a equipe. Então foi a época que a gente fechou alguns parceiros, que hoje não estão mais com a gente, mas a gente fechou alguns parceiros. A gente ampliou o número de atletas, né? Foi a época que a gente fechou com fisioterapeuta, fechou com preparadora física, fechou com nutricionista. Um corpo mais completo. Foi a época que a gente mais cresceu enquanto instituição e também pôde se organizar para a questão de transformá-lo numa associação. Nessa época a gente ainda estava focado no FUPED. Sim. Nessa época a gente não visava... A gente não tinha esperança no FUPED. Não visava o flag ainda não. Paulo, a gente sabe das dificuldades que é se formar e manter uma equipe de futebol americano aqui na cidade, atletas que trabalham ali no seu cotidiano, mas que também integram a equipe. Como é que você faz para condicioná-los e também para treiná-los, sabendo que tem todos esses intempéries? Então, é bem difícil mesmo, né? Como o esporte ele ainda tem uma estrutura amadora, né? A gente ainda não consegue viver do esporte, então a gente tenta se adaptar ao máximo possível, né? Então, nós já tivemos várias modalidades de treinos, desde treinar final de semana, treinar durante o dia, de tarde. Hoje, nossos treinos eles funcionam principalmente durante a semana à noite, que aí em conversa mesmo com os atletas a gente levantou quais seriam os melhores dias, né? Então a gente optou por esse treino noturno, né? Que ali você não... É muito difícil você ter um choque com jornadas de trabalho, né? A gente sabe que tem um cansaço, mas a gente também trabalha muito no psicológico com esforço, né? Hoje, como a gente tem competições, a gente tem um objetivo, então a gente consegue traçar ali uma força de vontade em cima daquele objetivo, né? Então, as participações dos campeonatos, tanto estadual quanto nacional, isso dá uma motivação. A gente teve a oportunidade de ser campeão, então isso também motiva. Então, o que a gente vai conquistando com o passar do tempo, né? Os campos, os parceiros, né? A qualidade do campo. Então, a gente sempre vem buscando trazer para os nossos atletas que tudo que a gente consegue é muito nessa conversa e sempre tenta trabalhar essa motivação, porque a gente sabe que não é fácil, né? Exemplo, família, você consolidar
família, amigos, Você tem uma jornada de trabalho de 8 horas e depois né? ter que treinar. Né? Sim. Mas aí a gente trabalha muito nesse sentido da força de vontade mesmo. Porque a gente, por mais que seja cansativo, né, os nossos atletas falam, pô, se eu não tivesse um time, o que eu estaria às vezes fazendo em casa, né? Então e é gratificante, né? Por mais que ali é cansativo, quando a gente consegue os frutos, né? Os resultados, as vitórias, né? Até as equipes que a gente enfrenta, né? A nível equipes hoje a gente já enfrentou várias equipes que no seu plantel tinha jogadores de seleção e a gente consegue ver que a gente não, mesmo estando distante, a gente não está muito além de um jogador que está a nível nacional. Né? Então a gente vê isso também como uma motivação e fala, pô, se eu conseguir me esforçar, se eu conseguir dedicar, né? E hoje a gente, principalmente como diretoria, a gente pensa sempre em maneiras de como a gente pode trazer esse esporte para que ele seja mais conhecido, né? E até, quem sabe, um dia a gente conseguir transformar esse amador de um modo profissional. Né? O esporte ele vem crescendo muito a cenário nacional, a cenário mundial como um todo. Né? Então, nada impede, a gente já teve um jogador que foi convocado para participar de uma seletiva para a seleção, né? Então a gente começa a ver que existe possibilidades ali. Hoje a gente tem fisioterapeuta, né, que nos auxilia principalmente nos campeonatos, a gente tem os nossos treinos que trabalham muito a mecânica, mas também um pouco ali de condicionamento, mas aí também cabe ao atleta, principalmente a questão de academia, isso é uma busca pessoal e a gente vai trabalhando assim psicologicamente mesmo nele, nesse lidar para ele buscar sempre o melhor condicionamento físico, né? Para chegar bem até para nos o campeonato, campeonatos, né? Nas competições que vocês têm visto. Falando em competições, a conquista do Campeonato Mineiro, certeza mais importante para vocês até aqui. Queria que vocês contassem um pouco mais aí dessa conquista que, como você disse, né, não esperava em tão pouco tempo de projeto conquistar o Campeonato Mineiro. Não, Mineiro foi eu não vou dizer até que foi uma surpresa, porque a gente vem trabalhando, né? Mas foi de certa forma um pouco inesperado, porque assim, o Mineiro de Flag de 2022 foi a nossa terceira competição. Em 2021, né, a gente conversa bastante isso, quando a gente disputou a primeira competição, né? Porque assim, como vou só retroceder um pouco para pegar a questão da linha do tempo mesmo. Em agosto de 2021, a gente ainda sonhava com o Full Pad. Só que tem o entrave financeiro dos equipamentos, capacete e tal. Tem a questão de precisar de um corpo de atletas muito grande. A gente tinha essa dificuldade. E aí, em agosto de 2021, a Federação Mineira anunciou o Flag, o campeonato de Flag, né, como o retorno à competição. Eles, salvo engano, já tinham feito alguns outros campeonatos de Flag, mas não, tinha feito um oficial e tinha uns outros 2 preliminares que eles fizeram antes. Então essa foi a segunda edição, a de 2021. E aí, em conversa com o Paulo, com o resto do pessoal, a gente falou assim, a gente vai ter que optar. Porque se a gente não optar pelo Flag, a gente vai ficar fazendo esses treinamentos aqui que simulam o futebol americano tradicional, o Full Pad, só que não vai chegar a lugar nenhum, a gente não vai ter condições de comprar equipamento. Vai ter meta, né? O pessoal vai ter gente que vai estar aqui que vai sair, porque o pessoal não fica mesmo. A gente começou a implementar mensalidade, tinha gente que tinha umas dificuldades para quitar, enfim. E tinha um pedido muito grande do pessoal por campeonato. Sim. Né? E sim. como o Full Pad tinha essa limitação, a gente sabia que, botou na balança, que também ia demorar muito até a gente conseguir ter um corpo de atletas para participar de um campeonato mineiro de Full Pad. E aí a gente falou, não, vamos optar então? Vamos. Nisso, algumas pessoas saíram, porque elas realmente entraram com aquele objetivo, mas continuou um número razoável. E a gente disputou a edição de 2021. A edição de 2021, a gente foi muito bem para ser a primeira edição, tanto que em 2021 eram 2 grupos com 5 times. Né? 10 times ao todo. 10 times ao todo. E aí, acho que do outro grupo não desistiu, mas o nosso grupo seguiu com 5. E aí, o primeiro jogo da história do time, a gente ganhou de 42-6. Nunca tinha jogado contra ninguém. Já mostrou o cartão de visita. Já. Pois é, e aí assim, foi muito bom. Aí a gente teve mais 3 partidas, perdemos as 2 em sequência, mas jogando bem pareado, assim. E a última a gente ganhou. Né, os adversários à época foram o Ibirité Cowboys, que foi o que a gente estreou com vitória. Depois a gente fez um jogo interessante lá, assim, a gente começou ganhando e tomou a virada para o Juiz de Fora Imperadores. Perdemos para o Monte Santo Highlanders,
que era um time assim, muito forte, tinha jogadores do Rio, jogadores de outros lugares, e foi um jogo muito equilibrado. 27-24. 27-24, e no final ganhamos do Ouro Preto, do Carcarás. Não nos classificamos, mas ficamos no quinto de 10. Ficamos bem, né? Surpresos, muito felizes com o resultado, porque nunca ter jogado, e de 4 partidas que a gente disputou, ganhar 2, já é um passo legal. importante. Esse foi em São João del Rei. Aí, em dezembro, né? Em O dezembro, Campeonato Mineiro eles sempre acontecem em dezembro. Em abril do ano passado, a gente disputou a Copa do Brasil de Flag, o regional. E aí já era uma outra realidade. A gente jogou contra 3 times no Rio, 3 times do Rio, jogando contra o Volta Redonda Falcons, o Vasco Almirantes e o RFA, que é o time do Rio Futebol Academy. Perdemos os 3 jogos, sabe? Perdemos as 3 partidas e não jogando bem. E os jogos serviram para expor as limitações, expor as deficiências, né? Tanto que a gente até citou que o time quase acabou. Quase acabou. Porque dessas 3 jogos, o primeiro jogo foi um jogo mais disputado, pode-se dizer assim. Porém, nos outros 2 jogos a gente viu uma realidade muito diferente. Porque o Vasco é um time tradicional, o RFA é uma escola de futebol americano que começou ali naquele ano a participar de competições. E foram vitórias acachapantes. Mas quando vocês falam sobre isso, é questão física mesmo? Tudo. Física, técnica. Tudo. Física, técnica, a estratégia. Assim, o Paulo ele jogou o Full Pad antes, só que assim, ele tá junto com a gente nessa desde sempre. Então, sim, ele também vem aprendendo, né? Aprendeu com os erros, inclusive, quando você joga contra uma equipe de nível técnico muito alto, expõe todos os seus problemas. Né? E expôs mesmo, se escancarou. E aí o pessoal desanimou muito, inclusive eu desanimei bastante, a gente ficou uns 3 meses, assim, praticamente sem volta. Não, a gente nunca parou o treino. Isso, mas a gente sabia que se parasse, mas tinha treino que dava 3 pessoas. 3 pessoas. Foi triste. A gente até tinha um time aqui que estava começando, aqui em Montes Claros, um outro time. O Coruja. Isso. Aí quem fundou foi um menino que era do time nosso que saiu. E aí eu até conversei com eles pra gente fazer um amistoso, em agosto mais ou menos, pra ver se retomava o ânimo. Aí a gente conseguiu reunir todo mundo, fez um amistoso. Como a gente já tinha essa experiência, a gente jogou tranquilo contra eles, tá? Fez 3 vitórias tranquilas. E acho que o time deu uma, segundo só me engano, o time deles deu uma pausa, parece que vai voltar. Mas enfim. E aí a gente foi e aí retomou, né? Depois desses amistosos. E a gente foi pro Mineiro, com expectativa de, na melhor das hipóteses, classificar para a segunda etapa, para a semifinal. A gente gosta de dizer assim, né? O primeiro Mineiro a gente foi com a expectativa de pontuar e ganhar um jogo. No segundo Mineiro a gente foi com a expectativa de passar para o segundo dia, porque assim, o primeiro dia acontece os jogos da fase de grupo, fase, né? Inicial. E no domingo acontece os jogos assim, os melhores, né, que passa. Então, nosso objetivo era estar ali entre os 4 que vão para a semifinal e final. Então, esse era o nosso objetivo, classificar. Jogar o domingo, né? E aí, no Mineiro especificamente, a gente fez, foi com menos times, né? Essa edição de 2022 foram 8. Nosso grupo tinha o Cruzeiro, que já tem o Full Pad, estava começando o Flag. O Uberlândia, Lobos. E o Santo, Highlanders, que já tradicionais, né? Todas as equipes já tinham uma história no cenário, assim. Era o Uberlândia, foram 3 jogos, né? Isso. E aí a gente estreou o Mineiro perdendo pro Cruzeiro. Um jogo apertadíssimo. 28-27. 28-27, assim, um jogo bem disputado. E o Cruzeiro, até então, tinha sido a equipe com jogadores, assim... Eu conhecia os jogadores do Cruzeiro porque eu vi na televisão. Então, sabe, tinha jogador ali que era rodadíssimo. Altíssimo nível. Altíssimo nível. Não, tinha o americano também. Eles estavam com um americano. Entendeu? O Cruzeiro tinha gente assim, de altíssimo nível. E aí a gente perdeu, jogou apertado. Mas assim, a gente não ficou triste, porque ficou apertado, mas... Nível técnico alto. Nível técnico alto. Aí contra o Uberlândia, a gente ganhou bem, sem muita dor de cabeça. Os placares foram apertados, mas não foram dilatados, mas a gente ganhou bem. E contra o Monte Santo, que era o time que a gente perdeu no ano anterior, de 27-24, a gente devolveu o 27-24. E conseguiu classificar em primeiro do grupo. Classificamos, fomos para a semifinal no domingo. No domingo a gente disputou contra o Golden Lions, que é um time de Belo Horizonte, que é um time bem... Tradicional.
tradicional, já tem bastante tempo. E fizemos a final contra o, até então, atual campeão, que era o América Locomotiva, né? Que é o Minas Locomotiva, que é um dos times mais tradicionais do estado, vinculado ao América, né? Que, enfim, o América. É um dos times de futebol mais tradicionais do estado, se não do país, vamos dizer assim. E aí fizemos um jogo absolutamente disputado, histórico, para não dizer outra coisa, e conseguimos levar o título, né? O título mineiro. E como foi essa conquista para vocês? O que trouxe de benefícios de lá para cá, de visibilidade, com certeza, né? Visibilidade de ter ganhado do América Locomotiva, que já era um time assim, tradicional. Dentro do cenário, a gente passou a ser visto de outra maneira, eu enxergo, né? Mas na cidade, até então, a gente viu que isso não refletiu tanto, assim. Justamente porque, eu não sei se há uma dificuldade de a gente furar a bolha do esporte, ou etc., mas a gente não conseguiu ver esse respaldo todo a nível local, né? Talvez seja um problema da cidade, eu não sei, da região, mas a gente não conseguiu ver. E aí, mas assim, dentro do cenário, as coisas, a gente já se estabeleceu como uma equipe competitiva. Quais esforços vocês têm tomado, justamente como você disse, para furar essa bolha? O que vocês têm tentado para fazer com que o futebol americano, o flag football, chegue a mais pessoas? Então, eu tenho uma visão, acho que um pouco limitada dessas coisas. O Paulo já tem uma visão melhor que eu. A princípio, a gente tem o Instagram, que utiliza como divulgação, né? E o Facebook, que não utiliza muito e tal. E aí, esse ano agora, né, Paulo? Pode até falar melhor que eu sobre isso. A gente ampliou os nossos canais, né? Pode até falar um pouco mais sobre isso. Dizendo assim, uma coisa... Como o time nosso, ele sempre foi no sentido de ajuda, né? Então, assim, quem faz as coisas sempre foi os atletas, a gente. A própria galera que faz parte do projeto. Faz parte do projeto. Então, a maior dificuldade que a gente sempre teve foi o marketing. Porque marketing você precisa ter... Hoje não é indispensável. É indispensável. E você precisa ter alguém que conheça o marketing, né? Então, assim, desse ano pra cá, a gente já teve atletas que já quiseram assumir, só que aquela dificuldade de dar continuidade, né? Prazos, né? Prazos e tal. Aí esse ano, eu e o Zuba, a gente tomou uma postura diferente, até mesmo pós-mineiro, né? Então a gente começou a revitalizar, então a gente fez a mudança da marca, né? Que a gente vai falar um pouco depois. Sim. Então a gente fez uma mudança na marca, na logo do time como um todo, no visual do time. Então a gente passou a movimentar muito mais o Instagram. Aí a gente revitalizou principalmente para essa Copa agora do Brasil que a gente teve o YouTube. Então a gente conseguiu transmitir jogos, né, e que as pessoas assistiram. A gente teve mais de 500 visualizações nessa Copa do Brasil. Ao todo, né? Assim, para início, que a gente um Instagram, um YouTube limitado, né? A gente conseguiu assim até uma visualização boa. A gente hoje tem um site próprio do time, então que gera visibilidade, né? Que passa uma credibilidade. Então a gente hoje está com uma pessoa que nos auxilia no tráfego. Então a gente começou a aumentar esse alcance, né? Até mesmo porque a gente sente que a gente está tentando romper essa bolha que o João fala, mas isso começou nesse projeto para cá, desse ano para cá, porque a gente sabe, né, as limitações que a gente tinha. Então assim, o resultado do Mineiro a gente viu que teve um efeito, mas não conseguiu mensurar ele ainda o quanto foi impactante. Acho que as pessoas ainda não compraram a ideia de que o Betis Futebol Americano foi campeão do Campeonato Mineiro. Isso. Acho que ainda não... a gente acredita muito por ser, quer ou não, é um esporte que ele vem crescendo bastante, né? Já está aqui no Brasil, a gente tem atletas aí que já tem mais de 20 anos dentro do esporte. 30 anos no esporte. Né? Mas assim, dizer que o futebol americano no Brasil ele começa a tomar uma roupagem é de 2015 para cá, que ele começa a ganhar uma roupagem mais estruturada, né? Desde os campeonatos nacionais. Então o que eu vejo acho que é uma bolha mais no reconhecer o esporte, né? Então até mesmo eu acho que essa distância Montes Claros um pouco por estar distante de alguns grandes centros,
né? E por mais que ela seja um polo universitário, a gente vê algumas limitações. Isso aí, for falar de todos os esportes. Se a gente pensar, o futebol, o Montes Claros veio ter um time competitivo depois de tantos tempos sem, né? Então a gente pensa que o que está acontecendo é começando agora romper essas barreiras, né? Esse conhecimento, tanto. Então, acreditamos que uma das dificuldades seja isso. Até mesmo pelo futebol americano, o flag ele está se tornando conhecido a nível nacional e alcançando agora principalmente polos um pouco menores do que as capitais, né? Porque você chegar em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, já são esportes mais difundidos, né? Aqui eu acho que está começando a engatear, né? E a gente, por isso que também é um pouco a surpresa quando a gente foi campeão, porque é um processo que a gente imaginava que fosse mais a longo prazo, né? Você tocou num assunto importante que é a logo. Foi mudada, né, de um tempo pra cá. Sim. Tinha a questão do morcego ali. Se quiser até contar um pouquinho da história, por que foi escolhido esse nome do time e também por essa mudança de identidade. Quando a gente foi fundar o time em 2019, eu não tinha muita ideia, assim. Eu sabia que normalmente, eu dei uma pesquisada, normalmente eles faziam, era o nome da cidade, mas o nome... Uma associação ali. Isso. O nome da cidade com um bicho. Eu ia fundar mesmo, assim, porque na verdade... Eu, o Arthur e o Léo, nós fundamos, mas a cabeça por trás disso era minha. E aí eu falei, vamos colocar Betis mesmo. Assim, eu sou fã, desde criança, muito fã do Batman e tal, sempre gostei bastante. Falei, não, vamos colocar. Beleza. Os meninos compraram a ideia, escolheram uma cor do uniforme e tal, roxo, era roxo, cinza e preto. Depois de várias adaptações, hoje ficou mais só o roxo, cinza, prata, vamos dizer assim, né? E aí fomos fazer a logo, né? Foi eu e um amigo meu, o Fred. Eu mandei pra ele uns modelos pré-prontos que eu tinha achado na internet, assim, coisa. Achei um morceguinho lá e tal, de frente, assim, falei, coloca a bola aqui. Beleza, aí colocou o morcego em cima da bola, a logo antiga, né? E aí na hora do Betis, pensei que grafia eu vou usar, que fonte eu vou usar. Aí eu peguei a fonte do Batman Eternamente 94. Até isso. Foi. Aquele Batman Val Kilmer. Aí eu peguei a fonte para escrever o nome e tal, ficou. Beleza. Aí a gente mandou fazer os primeiros uniformes aqui na cidade. Fizemos depois com a Kiki e tal. Só que aí, ano passado, desde o início do ano, eu falei, Paulo, na verdade, eu e o Paulo a gente discute bastante, porque eu sou presidente do time, Paulo é o vice, além de ser treinador. Eu falei, Paulo, não dá, eu gosto, eu que fiz, mas não dá. Vamos mudar isso. Vamos mudar, não tá legal, não tô gostando, eu acho que a gente, chama, ela logo assim, de longe, tá sem ela aqui, mas de longe ela chamava atenção, que remetia assim, quase como se fosse aquelas uma águia e tal, que era uma coisa de frente, com as asas abertas e tal. Falei, não, vamos trocar esse negócio, não dá não, porque a gente não consegue, a gente não pode nem registrar. Né? A gente não pode registrar, porque já existe Isso que eu iria perguntar, já tem algo parecido com aquela que vocês a imagem do morcego mesmo, a gente chupinhou da internet mesmo e tal. Só mudou um pouco a cor, era um roxo bem escuro, colocou um roxo mais perto do lilás. E alterou uns detalhes pequenos e tal. Aí eu falei, vamos trocar esse negócio. Aí eu procurei um profissional, o Marden, amigo meu até. Falei, Marden, o time contratou ele, vamos alterar a logo. Aí isso demorou uns 6 meses. Aí ele apresentava uma, voltava, apresentava outra, voltava, apresentava outra, voltava. Aí ele no final ele apresentou uns 4 projetos, assim. E algo semelhante a esse no final. Aí no final ele apresentou esse, aí eu falei, Mário, vamos fechar nesse aqui, mas vamos dar uns ajustes para deixar ele bem personalizado, né? Aí, por exemplo, só para lembrar assim, a gente quis utilizar o escudo, normalmente no futebol americano, no Brasil, lá fora também, acontece de ter escudo. O Steelers tem escudo, acho que tem o Ravens tem um escudo além da logo tradicional com o corvo. O Kansas tem um escudo, mas também tem a logo modelo antigo, né? Tradicional que parece uma... É porque hoje está mais minimalista também, né? Muito minimalista. E eu pessoalmente não gosto desse tipo de minimalista, não gosto. Quando a Juventus trocou o escudo por aquele J, achei horroroso. Aí ele até inclusive apresentou uns propósitos minimalistas. O Atlético Paranaense também, né? O pessoal horrível. Muito gosta. Eu falei, você pode excluir esses minimalistas, porque eu não gosto não. Eu quero fazer um negócio mais bacana.
Aí eu falei, não, vamos colocar o escudo, vamos manter o escudo, porque o escudo remete à defesa, e a defesa no esporte é muito importante. Pro morcego, uma das primeiras conversas foi deixar ele de lado, ao invés de frente, a gente testar de lado. Aí ele fez o design do morcego e tal, juntou a cabeça de um lado, uma asa de outro, fez o design do morcego em movimento, tanto que pode ver que existe um sentido de movimento, né? E aí a fonte, ele criou a fonte também, acho que ele usou como base uma pré-existente liberada lá e tal, e colocou detalhes. E essas 4 estrelas embaixo, que fica na base, aí eu falei, não, eu gosto de um negócio mais personalizado mesmo. Essas 4 estrelas embaixo são os 4 que deram origem ao time. Então é eu, o Paulo, o Léo e o Arthur. Faz menção a vocês. Sim, eu falei, não, isso aí não tem meu nome não, mas eu tô aqui. Entendeu? E a gente fez a logo. Teve um atleta do time que fez uma logo também. A gente aprovou em assembleia, né? A assembleia votou, alteramos a logo. Beleza. E a nossa assembleia ela acontece no segundo final de semana de novembro, anualmente. E aí a gente foi pro Mineiro, em dezembro, com o uniforme antigo. Aprovou a logo para começar a valer em 2023. A partir do dia 1º de janeiro. Isso. Tanto que a gente lançou... Tanto que a gente aprovou na Assembleia, mas só lançou para redes sociais e tudo mais, mandou fazer os uniformes novos esse ano. E nós ganhamos o Mineiro. Aí eu falei assim, agora... vou colocar alguma coisa, não vou colocar alguma outra coisa. Aí nós colocamos a estrela. A estrela que faz referência ao título. Faz referência ao título. A única questão é que a estrela ela é roxa se o fundo for prata, e ela é prata se o fundo for roxo. Porque o mineiro não tem uma cor. Entendeu? Não vou colocar vermelho, não faz sentido. Então eu falei, não, ela é prata. Se o fundo for roxo, ela é roxa se o fundo for prata. Então nesse modelo que o Paulo está usando, mesmo que é camisa de comissão técnica, ela está roxa. Pronto. E aí mantivemos, colocamos a estrela. Se a gente ganhar o título, a gente coloca a outra cor. Entendeu? Mas no primeiro momento, aí a gente foi e fechou assim, para já lançar os uniformes desse jeito. Foi pós-mineiro. Ficou bem legal, ficou bem legal. A outra era bonita, mas essa ficou mais bonita ainda. E eu queria saber, porque tem uma pauta muito importante dentro dessa mudança, a gente começou como Montes Claros Betis, e aí saiu Montes Claros, que saiu assim, entre aspas, né? Tirou o nome de Montes Claros. O pessoal sentiu essa falta? Ou... A associação segue, né? Como Montes Claros Betis, futebol americano mesmo, né? Não vou treinar, senão vai ter um trabalho, né? Mas o time... Teve pessoas que entraram, que me chamaram no Instagram. E chamaram no Instagram do time e perguntaram por que da troca. Por que da substituição do nome. Sim. Então, é porque primeiro que a gente entende que a gente conhece a região, a gente entende que o nosso time ele não precisa não precisa focar só na cidade de Montes Claros. Ele não precisa focar. O norte de Minas inteiro é uma região que, por exemplo, se a gente for pegar todas as iniciativas do norte de Minas, as maiores iniciativas, elas não são simplesmente lotadas na cidade de Montes Claros. Elas são sediadas em Montes Claros, evidentemente, mas elas ultrapassam a cidade, né? Principalmente porque, por exemplo, as universidades, você pega a própria Unimontes, a FMG, as particulares da FUNORTE, a Fiagros, enfim, tem aluno de tudo quanto é lugar aqui, mas a maioria da região do norte de Minas. O norte de Minas acaba sendo uma grande região, que Montes Claros é a capital da região. E eu falei, não, acho que não tem porquê a gente manter o nome Montes Claros, sendo que na prática também não faz muito... a gente acaba sendo mais uma equipe do norte do estado do que uma equipe de Montes Claros. Entendeu? Então eu passei a entender, eu falei, não tem muita diferença a gente representar Montes Claros, vai representar Bocaiúva, representar Pirapora, representar Janaúba, Januária. Enfim, não tem diferença. A gente representa uma região inteira e não só a cidade. São poucos meses para acabar o ano. A próxima competição é só o Campeonato Mineiro ou tem uma outra nesse período aí, nesse curto tempo? Não, nesse ano ainda de 2023 a gente tem o Mineiro, que acontece ali normalmente no segundo final de semana de dezembro. Então a gente tem 4 meses aí para preparar. Nós tivemos agora, a gente acabou de chegar, da fase regional da Copa do Brasil desse ano, né? Que eu havia falado do ano passado. Tal qual ano passado, foi bem pesado. Bem pesado. A gente jogou contra equipes de nível técnico muito alto. Né? A gente jogou contra o Vasco novamente. Contra o Palmeiras Locomotives. Contra o Braves Academy. E contra
O Spartan. o Spartans. São equipes, assim, com um outro nível de percepção do esporte. São equipes que jogam, diferente da gente que joga em datas no ano, eles jogam o Campeonato Paulista semana sim, semana não. Então eles têm uma rotatividade muito grande, eles têm uma frequência de jogos muito grande. E realmente nós não fomos bem. Nós entendemos que em questão técnica, fomos melhores que no ano passado. Conseguimos equiparar mais com as equipes, mas infelizmente não obtivemos o resultado que a gente esperava, mas fomos melhores que no ano passado, até porque nós temos mais experiência, conseguimos jogar melhor. E, diferentemente do ano passado, também a gente a peteca não caiu. Assim. A galera chegou de viagem segunda-feira agora, não sei que dia que vai lá, mas a galera chegou de viagem segunda-feira, dia 6? 6 de agosto? 6 de agosto. 6 de agosto. Isso, ou foi 7, não me lembro. E já chegou, já focando no Mineiro, a gente já se reuniu, a gente já se reuniu em conversas online, vai se reunir até hoje, na quinta-feira, vai bater um papo, a gente já está com a pegada diferente. Porque dessa vez não serviu para desanimar. Foi o contrário, assim, só serviu até para unir mais a equipe. Apesar do que os resultados, como disse, não vieram. E a gente tem só o Mineiro mesmo, assim, agora em dezembro, estamos em preparação. Né? Amistosos previstos também nesse tempo? Não. Porque o que acontece? Se a equipe que estava aqui sendo, né, a gente poderia até marcar. Mas a equipe acabou e tudo mais, olha, suspendeu as atividades. E pra gente marcar um amistoso, por exemplo, em Belo Horizonte, aí vai demandar um custo, vai demandar uma questão de recurso. E as equipes elas já estão com suas agendas fechadas, então fica um pouco mais difícil. Mas a gente pretende, pro ano que vem, incluir uma agenda um calendário de amistosos. Para se preparar. Auxiliar a preparação. Outra coisa, né, que facilita. Também com o Mineiro, com a relevância que a gente recebe, os convites de participar, até de como convidado em outras competições aparecem. Campings, que são treinamentos coletivos, né, surgem as possibilidades. Né. Muitos times também estão se recuperando ainda da pandemia. Né, então, esse ano teve um camping, só que foi mais no sul do estado, que a gente não pôde participar. Né, mas a ideia nossa é o nosso contato com os times. Né, a gente tem hoje... Expandir essas relações. Expandir essas relações, né, até mesmo para favorecer o esporte como um todo. Show de bola. Pessoal, eu quero agradecer muito por vocês terem aceitado o convite de bater esse papo aqui comigo. Agradecer o João ou o Paulo, para a gente finalizar as considerações finais de vocês. A gente que agradece e Seletiva tá aí. Eu falo que eu conheci esse esporte em 2015 e cada vez mais eu só tô se apaixonando por ele. É um esporte muito bom. E é muito democrático, né? Apesar disso, se você é alto, se é baixo, se é rápido, se é lento, a gente consegue agregar em uma posição. Convido o pessoal mesmo para vir conhecer o esporte, né? Dar essa oportunidade, conhecer o projeto como um todo. Desde atleta ou até mesmo se você é personal, trabalha com nutrição, queira apoiar o time de alguma maneira, empresas, né? Equipes que queiram também estar junto aí, a gente está de portas abertas. Então, eu que agradeço, né? A gente já conversa bastante tempo, a gente sempre acompanhou a gente. Quero acompanhar mais ainda. Não, com certeza. E eu fico muito satisfeito com a nossa participação, né? Para falar mais sobre o esporte, para torná-lo mais conhecido, né? E se Deus quiser a gente vai conseguir fazer isso. Como o Paulo falou, a seletiva está aí, né? Dia 27 de agosto. As inscrições, eu não lembro se a gente falou isso, mas se falou... Pode reforçar. As inscrições são pelo nosso site, tá? betsfa.com. E descendo o site, o primeiro botão que tem lá, inscreva-se, né? Aí preenche o formulário do Google e só preencher, chegar lá no dia 27 às 15 horas com alimento lá na Funorte JK, tá? E é isso, mas muito obrigado. Show de bola. Galera, muito obrigado, sucesso para vocês e no fim do ano a gente possa comemorar mais um título aí do Betis. Se Deus quiser. Para vocês, até o próximo programa.